Olá, eu vou explicar agora a evolução geológica da Terra. Ou seja, eu vou contar alguns dos principais episódios que aconteceram na história do nosso planeta que os cientistas acreditam que tem mais de 4,5 bilhões de anos. Basicamente, eu vou narrar como ocorreu a formação da crosta terrestre e alguns dos recursos minerais associados a ela. Os cientistas acreditam que há 4,6 bilhões de anos atrás, o nosso planeta era uma imensa bola incandescente de magma. Conforme essa bola incandescente resfriou-se, surgiram aquelas camadas internas e a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, a camada rochosa do nosso planeta. As primeiras rochas da crosta formaram-se justamente da cristalização desse corpo incandescente, da cristalização do magma, que era o componente inicial do nosso planeta. Por isso que essas primeiras rochas são genericamente denominadas rochas cristalinas. As rochas cristalinas, elas são muito importantes porque associadas a elas estão as jazidas de minerais metálicos. Sendo assim, um país que apresenta jazidas de ouro, de ferro, de manganês, com certeza é um país que apresenta na sua estrutura geológica essas rochas mais antigas, chamadas de rochas cristalinas. Ao longo da evolução geológica do nosso planeta, essas rochas elas estiveram submetidas a diversas intempéries climáticas, a diversos agentes então da natureza capazes de desgastá-las, como a ação das chuvas, a ação do calor, do frio. O desgaste das rochas cristalinas, aos poucos, liberou pequenas partículas de sedimentos, pequenas partículas de rochas que se depositaram em áreas mais baixas, formando as chamadas bacias sedimentares, assim como eu acabei de desenhar. Nas bacias sedimentares, como o próprio nome diz, aparecem então as chamadas rochas sedimentares, que são rochas formadas justamente a partir de sedimentos provenientes de outras rochas. As rochas cristalinas são as rochas mais antigas e as rochas sedimentares são então essas rochas um pouco mais recentes formadas a partir das rochas cristalinas. A importância das rochas sedimentares é que nesse processo de sedimentação pode ter ocorrido o soterramento de restos orgânicos vegetais, por exemplo, de uma antiga floresta que existia aqui e que acabou soterrada. O soterramento de restos vegetais pode dar origem a jazidas de carvão mineral. Assim como também esse processo de sedimentação, esse soterramento de restos orgânicos, também pode ter ocorrido em antigas áreas de fundos oceânicos. Claro que os fundos de mares, os fundos de lagos, também sofreram com esse processo de sedimentação. Restos de animais, de algas marinhas, de ambientes lacustres também, podem dar origem a jazidas de petróleo e gás natural. Carvão mineral, petróleo e gás natural são importantes recursos energéticos utilizados por diversos países do mundo. Recursos energéticos conhecidos também como combustíveis fósseis. Ou seja, basicamente, podemos associar as rochas cristalinas à presença de jazidas de minerais metálicos e as rochas sedimentares à possível presença de jazidas de combustíveis fósseis. Falando assim, parece que tudo ocorreu muito rapidamente na história da Terra, mas na verdade, esses episódios geológicos que eu acabei de narrar demoraram muito tempo para ocorrer. Para facilitar a análise da evolução geológica do planeta Terra, os geólogos criaram essa tabela conhecida como a escala do tempo geológico. O que seria isso? Da mesma maneira que dividimos a história da nossa vida em dias, meses, anos e décadas, a história do planeta Terra é dividida em êons, que corresponde a um conjunto de eras, que corresponde a um conjunto de períodos, que corresponde a alguns milhões de anos. Basicamente, a história da Terra
é dividida em 3 grandes eons: o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. O Arqueano e o Proterozoico correspondem aos primórdios da história do nosso planeta. Portanto, são tempos muito remotos. Como temos poucas evidências dos episódios geológicos que aconteceram durante esse período, a história da Terra ela é mais generalizada, menos subdividida do que ocorre no Éon Fanerozoico. O Arqueano e o Proterozoico também é conhecido como o período pré-cambriano. Foi justamente no período pré-cambriano que ocorreu a formação das rochas cristalinas e das jazidas de minerais metálicos, como aprendemos agora há pouco. Como as rochas sedimentares são rochas mais recentes, a sua formação ocorreu apenas no Éon Fanerozoico, basicamente nas eras Paleozoica e Mesozoica. As rochas sedimentares do Paleozoico formaram-se especialmente em áreas mais continentais, ocorrendo, portanto, o soterramento de restos vegetais, como eu disse anteriormente, que acabaram originando as jazidas de carvão mineral. Já as rochas sedimentares do Mesozoico formaram-se em ambientes de antigos fundos de lagos e oceanos. Por isso que as jazidas de petróleo e gás correspondem, então, à era Mesozoica. No Cenozoico, que corresponde à era mais recente, a estrutura geológica ou as rochas da crosta já estavam praticamente todas formadas, mas sofreram algumas transformações. No encontro das placas tectônicas, ocorreu a formação dos dobramentos modernos, que representam grandes cordilheiras montanhosas. Temos, assim, uma síntese de grandes eventos geológicos que aconteceram ao longo da história do nosso planeta.